Quero convidar os irmãos a abrirmos a Bíblia no texto do livro de Juízes. Juízes capítulo 4. Você pode abrir lá a sua Bíblia. Juízes capítulo de número 4. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho longa, mas eu espero que você continue aí antenado, olhando para a sua Bíblia, olhando para o texto escrito e continue depois na sequência absorvendo aquilo que Deus colocar em nosso coração nesta oportunidade. Eu vou ler todo o capítulo 4, que é composto de 24 versículos, e vou ler ainda o capítulo 5. São 2 capítulos, é a história de Débora e Baraque, naquela vitória maravilhosa lá no passado. Juízes 4 e Juízes 5. Diz o texto assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Chamaram os filhos de Israel, ou clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma consigo ou contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, e todos os seus carros e as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Então lhes disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e ficou com Baraque, e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera subiu ou caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte,
de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo a Baraque e a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, e assim as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repuseram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Escolheram deuses novos, então a terra estava às portas, e não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos da justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lugar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Tu, ó filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com os seus povos, de Maquir desceram os comandantes, de Zebulon os que levam a vara do comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade, da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, avante, ó minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, e o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro ao Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita sejas sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, fraturou-lhe e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou e caiu e ficou estirado, e os seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: porque tarda em vir o seu carro, porque se demoram os passos dos seus cavalos.
As mais sábias de suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e não repartiriam os despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císara, estofo de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço de sua esposa. Assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porque os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Meus irmãos, eu sei que foi um texto longo, e eu não vou me apegar a cada detalhe de toda essa narrativa, mas eu quero conversar com os irmãos e irmãs nessa noite, a partir desse texto, e eu quero enfocar o trabalho feminino, de modo especial, em toda a igreja, em todo lugar onde há o povo de Deus. Deus se deleita com mulheres que se envolvem. Deus se deleita com mulheres fortes. Deus se deleita com mulheres guerreiras. A obra de Deus, meus irmãos, tem sido feita mundo afora, em grande parte por mulheres. Como dissemos, se lermos a Bíblia, olhando quantas mulheres se dedicaram a servir, a ajudar, a sustentar, a se mobilizar pela obra do Senhor, é muito grande o número delas. Se nós sairmos das páginas bíblicas e adentrarmos as páginas da história, nós vamos encontrar milhares e milhares de mulheres que serviram ao Senhor, em campos missionários, em ações sociais, em serviço de dedicação à obra de Deus. E nós temos muitas mulheres, como dissemos, que deram a vida, literalmente morreram pela obra do Senhor, mundo afora, história afora. Eu quero lembrar com você brevemente que a história de Débora, registrada aqui em Juízes 4 e 5, apresenta uma das poucas profetisas mencionadas na Bíblia. Não são muitas as profetisas que a Bíblia cita, mas Débora é uma delas. E é a única mulher mencionada como juíza na história do povo de Israel. O retrato de Débora, irmãos, como esposa de Lapidote, não tem muitas informações da sua procedência, da sua genealogia, dos seus fatos, a não ser o que está aqui nesses 2 capítulos. Você pode vê-la sentada, trabalhando sobre aquela palmeira na região montanhosa de Efraim. É admirável ver como aquela mulher tinha a habilidade de conduzir, de orientar e de dar a palavra de Deus às pessoas que a procuravam. Dê uma olhadinha no capítulo 4, versículo 4 e 5. Capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, e na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Os irmãos se lembram que o período dos juízes, ele cobriu mais ou menos 330 anos na história de Israel, depois da morte de Josué. O povo de Israel ainda não era constituído em reino, eram tribos, e já estavam cada um na sua localização. A presença dos inimigos ainda estava ali, os filisteus, os jebuseus, os girgazeus, são 7 nações que estavam ali cercando o povo de Israel, e a ordem de Deus a Israel era que eles fossem eliminando esse povo. Não destrua todos de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem, mas vão eliminando gradativamente, mate todos. Era a ordem de Deus. A terra é de vocês. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, que o povo de Israel, ainda de certa forma desunido, com tribos separadas, alocadas aqui e ali, faltava uma liderança forte para eles, e aqui e ali eles caíam na desobediência. Assim como foi lá no finalzinho do livro de Josué, o líder chamando, conclamando, ajuramentando o povo a andar nos caminhos de Deus. As gerações que se seguiram caíram na desobediência, e cada vez que eles desobedeciam, um tempo à frente, Deus permitia um opressor, uma nação, um daqueles povos que viessem contra eles. De repente não era contra todas as 12 tribos, mas contra uma região, e demandava escravidão, sujeição e morte. Eles clamavam ao Senhor, Deus mandava um libertador, talvez ali para aquela região, ou para regiões mais amplas.
o libertador trazia paz. Depois de um tempo de paz, morria aquele libertador, eles caíam de novo no pecado, sofriam de novo, clamavam de novo, Deus mandava outro libertador, e esse foi um ciclo vicioso, que cobriu cerca de 330 anos, então, na história de Israel, até que Samuel vai ser o último juiz, e depois de Samuel estabelece-se a monarquia. A monarquia possivelmente já fosse um projeto de Deus, mas não da maneira como fora instituída. Mas eu quero, meus irmãos, deixar de lado um pouco essa história, que é bastante ampla, a história de Israel, e quero trazer aqui, a partir da leitura e da reflexão desse texto, 4 observações sobre essa disposta e forte mulher, no desejo também de que as mulheres da nossa igreja e as mulheres que estão recebendo da palavra de Deus a partir desse momento, possam seguir as pegadas de Débora, que seguia certamente as pegadas do Cordeiro. O texto lá de Apocalipse capítulo 7 vai dizer que são bem-aventurados aqueles que seguiram as pegadas do Cordeiro. Olhando lá para o final da história, são bem-aventurados aqueles que seguem o Cordeiro de Deus. E certamente essa mulher Débora, você vai percebê-la seguindo as pegadas do Cordeiro. Você não vê a citação de Cristo no texto, você não tem a citação do Cordeiro no texto, mas era uma mulher empreendedora no seguir a palavra de Deus, no pregar a palavra de Deus, no ensinar os princípios de Deus e conduzir Israel para a missão a que ele estava destinado. Qual era a missão de Israel? Meus irmãos, a missão de Israel não era outra a não ser o útero do qual sairia o Messias. Você vai encontrar essa relação belamente descrita também lá no capítulo 12 de Apocalipse, quando a mulher grávida, ela dá à luz ao filho. Esse filho, em pouco tempo, ele é arrebatado aos céus. Aquela mulher grávida é a representação de Israel, que tinha sido colocado na história como povo de Deus, especialmente para ser o útero no qual viria o Messias. E a partir deste útero, Israel, bênção a todas as nações. Fora o que tinha sido profetizado e dado pela boca do próprio Deus também ao pai Abraão, quando o convoca ali em Gênesis 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós só vamos compreender, meus irmãos, a bênção de Abraão para o mundo na perspectiva do Messias. Nós só vamos entender que Abraão realmente foi a grande bênção prometida por Deus, lá em Gênesis 12, quando nós olhamos para o cumprimento do descendente de Abraão, não Isaac, mas o descendente, como destaca Paulo, tanto na carta aos Romanos, de modo muito especial, quanto na carta aos Gálatas, é o descendente. E por causa deste descendente, o Cristo, é que nós podemos ter hoje também a graça abençoadora da salvação, bênção a todas as nações. Então, quando nós olhamos Débora aqui, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, ensinando a palavra do Senhor, nós vemos Débora conduzindo Israel para o cumprimento da sua missão. Então, com isso em mente, meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema bem simples colocado aqui, pisando nas mesmas pegadas de Débora. Eu quero colocar então aqui algumas pegadas de Débora, que não só para as mulheres da igreja, mas para cada um de nós, servos do Senhor, precisamos também pisar nas mesmas pegadas de Débora. Primeira, é preciso, para pisar nas mesmas pegadas de Débora, lembrar que Débora nos faz olhar para Deus. Olhar Débora eleva os nossos olhos para o Senhor. Débora faz parte de uma história maior, não apenas a história de Israel localizada ali, mas Débora faz parte da história da redenção, da história da salvação, como dissemos, da preparação e da condução de Israel para que ele chegasse à conclusão para o que ele fora posto, ser a pátria mãe, o povo mãe do Messias, aquele que receberia ao longo da história, no dizer de Paulo lá em Romanos capítulo 9, os oráculos de Deus, as revelações de Deus, toda a vontade de Deus sendo dada a Israel. Débora fazia parte dessa história. Talvez ela não tivesse a compreensão maior que nós podemos ter hoje, olhando o todo, mas ela sabia que estava servindo ao Senhor. Quando nos deparamos, irmãos, com Débora, encontramos parte da semente de Abraão.
como descendente de Abraão, encontramos parte da descendência de Abraão, aquilo que Deus prometera multiplicar e abençoar. Se você volta na história, Abraão e Sara, um casal de idosos, já incapacitados pela idade, incapacitados pela debilidade do próprio corpo, e Deus faz a promessa: de ti sairá uma grande nação. Como de mim? Abraão já tinha 75 anos naquela época. Sua esposa, a vida toda, não tinha tido filhos. Ela era estéril. Como de mim? Mas Deus vem no tempo certo, 25 anos depois, e cumpre a promessa em Abraão, e ele tem o seu filho Isaque. E a família começa a multiplicar. De Isaque nasce os dois irmãos, Jacó e Esaú. De Jacó, o escolhido da linhagem, vai nascer então os 12 filhos, que serão os representantes das 12 tribos. Essas pessoas ainda, embrionariamente na família de Jacó, descem para o Egito, numa época de muita fome. Lá eles ficam por 430 anos, se multiplicam de 70 ou 76 pessoas que desceram para o Egito. Se você contar a família de José junto, vai dar então 76 pessoas. Das 76 pessoas descidas para o Egito, há uma multiplicação maravilhosa. Em 430 anos, Deus liberta esse povo de lá, e sai de lá cerca de 4 a 6 milhões de pessoas. O povo cresceu, multiplicou-se. Farei de ti uma grande nação, disse Deus, e Deus estava cumprindo. Mas o propósito não era apenas Israel ser nação, apenas por ser nação. O propósito era Israel ser uma grande nação, com os regulamentos de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os oráculos de Deus nas mãos, e a promessa de salvação para o mundo. Israel deveria ser aquele, meus irmãos, que propagaria essa salvação para o mundo todo. Mas Israel entendeu mal a proposta. Ele entendia que apenas por ser Israel já valia tudo. E você vai encontrar nos dias de Jesus, Jesus combatendo com os judeus exatamente nessa direção. Não é só por ser filho de Abraão que você é filho de Deus. Vós sois filhos do diabo, vai dizer Jesus para aqueles que ostentavam apenas a genealogia abraâmica. Não basta apenas ser linhagem de Abraão, é preciso estar na promessa, é preciso estar alinhado com o revelado, é preciso se apegar às verdades fundamentais da palavra dada por Deus. Meus irmãos, Débora fazia parte dessa história. Débora fazia parte dessa história de redenção. Nessa parte da história dos filhos de Abraão, o povo de Israel tem aqui a palavra de Deus. Já haviam recebido até aqui pelo menos os 6 primeiros livros. É bem possível que o livro de Josué tenha sido escrito pelo próprio Josué, a finalização por um outro escriba, mas é possível que as narrativas tenham sido escritas pelo próprio Josué. Então, os 5 livros primeiros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, pelo menos mais o livro de Josué, já estavam escritos. É possível que o livro de Jó, que vai fazer parte da poesia mais à frente, quando se organiza o conteúdo bíblico, é possível que o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés. Nós não sabemos com tamanha eficiência e precisão, mas é possível que o livro de Jó tenha sido também mais um livro de Moisés. Então, pelo menos 5 ou 6 ou 7 livros, eles já tinham da palavra de Deus, sabiam a vontade de Deus e podiam se conduzir por ela. Você vai perceber que Débora é essa profetisa, e ela tem a palavra de Deus. Mais uma vez lembrando, a palavra de Deus ainda não tinha sido toda dada, grafada, escrita. Parte dela já estava escrita, mas Deus ainda falava pessoalmente a alguns líderes. Deus ainda trabalhava através de teofanias, de angelologia, de angelofanias, ou de cristofanias, de manifestações especiais, aparições magistrais. Deus ainda ia em direção aos líderes. É bom lembrar, meus irmãos, que Deus não ficava aparecendo o tempo todo para todo mundo. Deus aparecia em algumas circunstâncias, em algumas operações especiais, para revelação da sua vontade a pessoas escolhidas a dedo, que Deus preparara para aquele momento. Mas Israel já tinha parte da revelação escrita, mas a revelação oral, verbal de Deus ainda continuava acontecendo. E você vai entender aqui então no capítulo 4,
Volte-se então para o texto do versículo 6, quando Débora manda chamar Baraque, e através de uma pergunta que fica como que uma pergunta retórica, mas convocatória, percebe-se ali que Deus havia dito a Débora que ela convocasse Baraque, que ela convocasse o povo de Israel para a luta, e ela vai dizer então: porventura o Senhor de Israel não deu a ordem dizendo... Onde estava essa ordem? Essa ordem não estava escrita. Essa ordem não fazia parte do texto de Moisés. Essa ordem ainda não era parte necessariamente do texto de Josué, embora embrionariamente estava lá. Eles deveriam dominar e conquistar os povos daquela região. Mas é bem possível que Débora tenha recebido, como profetisa de Deus, como líder do povo de Israel, naquele contexto, a palavra especial, a revelação especial de Deus dada a ela, como portadora da palavra, para que ela pudesse levar esse desafio ao coração de Baraque, e tornando ele ali o grande líder para iniciar aquela revolta, para livrar o povo de Israel. É bom lembrarmos, irmãos, que Débora participa desse resgate. Débora fazia parte desse povo que estava dentro desse plano de Deus, que era mais do que apenas o momento, o evento histórico ali, mas que tinha ressonâncias para toda a história da humanidade, e graças a Deus, porque isso alcançou a minha e a sua vida também. De um mundo caído com pecadores, Deus escolhe um povo para levar o seu nome. Deus escolhe um povo para encabrestar e para carregar em si a revelação de Deus. A partir dele, o propósito salvador do Redentor entrar na história é realizado. Débora, então, antes de tudo, ela é parte desse povo escolhido e ela é instrumento de Deus na consecução desse plano de Deus na história. A história de Débora, meus irmãos, não é principalmente sobre ela. De novo, a história de Débora é um ponto numa história maior, onde Deus está trabalhando o mundo, onde Deus está preparando o mundo naquela época para a chegada do seu Messias. O ator primário, o ator essencial de toda essa história não é Débora, não é Baraque, não é nem mesmo a mulher de Heber. O ator principal dessa história é o próprio Deus. Então essa é a história de Deus. Lá no alemão, eu não sei alemão, mas eu andei lendo por aí, diz que lá no alemão tem uma palavrinha para história do homem, que é Geschichte. E você tem a palavra Hagelgeschichte, que é a história maior, a história de Deus, a história da salvação, é onde Deus faz parte da história do homem, a história do homem está presente na história de Deus, mas a maior história é a história de Deus que envolve o plano salvador. Então, Débora fazia parte dessa história de Israel, Israel fazia parte da história do mundo, mas a história mesmo é a história de Deus com o ato salvador, na pretensão e no projeto de alcançar pessoas. Para essa história se concretizar, o Salvador traria, através do povo de Israel, o Cordeiro de Deus. A primeira coisa que eu quero lembrar com você então, é que olhar para Débora nos faz olhar para Deus, o Senhor da história. Segunda coisa, Débora fala a palavra de Deus, como já antecipamos aqui no versículo 6 e 7, Débora antecipa e fala a palavra de Deus. Como dissemos, a palavra do Senhor ainda era dada verbalmente a algumas pessoas, naquele decurso da história onde Deus estava se revelando. Como eu disse com você, no versículo 6 e 7, ela convoca Baraque, para que Baraque seja o libertador de Israel, ali junto com ela, mas ela fala isso: não mandou o Senhor? Não foi Deus que nos mandou fazer isso? Então é a palavra de Deus que estava sendo levada ali. Olha o versículo 9, ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Quem disse para ela que Deus usaria uma mulher? O próprio Deus. Não estava escrito ainda nos textos já registrados por Moisés, por Josué, mas o próprio Deus ainda falava pessoal e oralmente, verbalmente com as pessoas naquele período, e Deus revelou a ela: vai, acompanha Baraque,
mas quem vai matar e quem vai ganhar a honra não será Baraque, pela sua timidez. Diz então o texto ainda no versículo 14, dá uma olhadinha no versículo 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. Como ela tinha essa certeza? Porque ela era uma mulher temente ao Senhor, e ela era uma mulher que sabia, estava sendo usada por Deus na transmissão da palavra. Verbalmente Deus se revelava àquela sua juíza. E o Senhor derrotou Sísera, diz o texto aí ainda no versículo 14, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada com todo o seu exército, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. De novo, meus irmãos, falar da força de Débora é falar de uma mulher em cuja língua encontrava-se a palavra de Deus. Não só a palavra escrita, já registrada por Moisés, mas a palavra oral, verbal, estendida a algumas pessoas da liderança de Israel na construção do cânon bíblico. No tempo de Débora, a palavra escrita, como dissemos, ainda não estava completa. Havia alguns livros, mas não todo o Velho Testamento. E se você percebe lá no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz lá que havendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas maneiras, hoje Ele nos fala por seu Filho Jesus Cristo. Hoje temos a revelação completa. Hoje temos o cânon bíblico fechado. Tudo aquilo que Deus queria que eu e você, que a igreja no mundo soubesse para andar de maneira agradável ao Senhor, está retido e registrado na Escritura. Mas no período de Débora, o cânon ainda estava sendo construído. O número de livros que formariam as Escrituras Sagradas ainda estava sendo construído. Mas quero dizer, meus irmãos, que assim como na boca de Débora havia a palavra de Deus, também na boca das mulheres que temem o Senhor, na língua das mulheres fortes de hoje, ou dos homens fortes de hoje, também está a palavra de Deus, as Escrituras completas agora, do Velho e do Novo Testamento. Cabe a mim, cabe a você também, sermos esses que pisam nas pegadas de Débora, uma pessoa que tinha a palavra de Deus nos seus lábios. Cabe a mim, cabe a você também, sermos os mesmos que carreguem também a palavra de Deus, que anunciem também com coragem, com destemor, a palavra do nosso Senhor. Terceira coisa, brevemente caminhando, irmãos, olhar para Débora é olhar que Débora não só nos leva a pensar na grandeza do Deus, que contém, o que domina a história, não é só olhar para Débora que tem a palavra recebida de Deus em sua boca, mas olhar para Débora é olhar para uma mulher que obedece essa palavra. Então esse é o terceiro ponto que eu quero destacar, que Débora não apenas fala a palavra de Deus, mas ela também obedece. Há uma distância entre falar e obedecer, entre saber e fazer. E nós somos chamados a sermos seguidores de Débora, não só sabendo, não só conhecendo, não só falando. Quero fazer uma pequena digressão aqui e irmos lá para o fim da história. O Senhor Jesus Cristo, lá no final do Sermão do Monte, capítulo 7, ele vai dizer que lá no último dia, muitos dirão para ele: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isto e aquilo outro. Eles sabiam da palavra de Deus, eles usaram a palavra de Deus, mas não viveram essa palavra. Então não basta apenas saber, é preciso falar da palavra, mas é preciso viver a palavra. Jesus vai dizer ali naquele contexto: os que são do meu Pai não são aqueles que falam a palavra. Os que são do meu Pai não são apenas aqueles que sabem a palavra, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Débora era essa mulher que tinha a palavra de Deus na sua vida, mas era uma mulher que obedecia essa palavra dada por Deus. Ela ordena a Baraque, ela vai até Baraque com a palavra de Deus na boca e diz: Baraque, Deus está dizendo isto, Deus está ordenando, façamos assim. Ela conclama Baraque para aquela destemida e corajosa empreitada de libertar Israel da mão do seu opressor. Mesmo quando Baraque aqui, meus irmãos, tem medo de obedecer, Débora não o deprecia. Ela sabia que ele era o líder naquele ajuntamento militar. Ela não desmerece, ela não o deprecia, pelo contrário, ela nem mesmo substitui, mas ela ajuda, ela incentiva. Vamos lá, Deus está dizendo.
Meus irmãos, é bom nós sabermos disso, porque muitas vezes nós temos a mania de vermos alguém numa certa timidez em fazer a obra de Deus e às vezes atiramos pedra. Não atire pedras, não deprecie, não julgue antes do tempo, como temos aprendido da palavra, mas seja um incentivador também, como Débora, ajudando, fortalecendo. Eu irei contigo, vamos lá, eu estou junto. Agora, então, Débora dá esse julgamento de Deus sobre a fraqueza de Baraque. O próprio Sísera morrerá, mas não morrerá pela mão de Baraque, diz Débora ali. Outra pessoa vai fazer isso. Então, você pode olhar aí o versículo 9. Certamente irei contigo, já que você está se acovardando, está tímido, eu irei contigo, porém a honra não será sua. Essa investida que nós iremos fazer, nós vamos empreender, Deus dará a honra para uma outra mulher. Então aqui, duas mulheres fortes se despontam. A narrativa vai ser sustentada em toda essa história por duas mulheres. Débora, essa forte mulher, e a mulher de Éber, que vai ser a outra, que entrará na história como aquela que vai cravar a estaca na cabeça de Sísera. É interessante olharmos, irmãos, que quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, aparece ali a narrativa dos heróis da fé, e aparece ali a presença do Baraque. Baraque é um herói citado lá. Onde está Débora? A honra não foi, a glória não foi para Débora, mas Baraque era o líder, o comandante ali naquela época, e ele é citado lá em Hebreus capítulo 11, verso 32, e Débora talvez fique um pouco apagada, talvez pelo fato de ser mulher, talvez pela cultura dominante da época. Não queremos entrar nos meandros da coisa aqui nesse momento, mas é importante lembrar que Débora não fez questão de ser o pilar da história. Ela sabia que o grande agente da história era o próprio Deus. Débora, resgatando aqui, foi uma mulher que teve a palavra de Deus nos seus lábios, mas uma mulher que obedeceu a palavra. Se sujeitou às condições, às limitações da própria época, da cultura. Não passou por cima da liderança de Baraque, mas incentivou e fortaleceu Baraque para essa grande empreitada e essa grande vitória do povo de Deus ali naquela conjuntura, libertando Israel, ou libertando parte de Israel daquela dominação cananeia. Quarta e última coisa, Débora, eu disse, ela nos faz olhar para Deus. Segundo, Débora tem a palavra de Deus nos seus lábios. Terceiro, Débora obedece a palavra de Deus e proclama a vontade de Deus a Baraque, ao povo de Israel. E quarto, Débora canta. Débora exalta a palavra de Deus. Débora professa a palavra de Deus, ela obedece a palavra, mas ela também canta essa palavra. Débora primeiramente louva a Deus pelos líderes de Israel que saíram fielmente para a batalha. Então eu quero que você volte agora para o capítulo 5, estamos pulando partes aqui apenas para sermos mais rápidos, mas o capítulo 5 onde tem o cântico de Débora, onde ela vai cantar aqui louvando a Deus pela liderança daqueles que Deus colocara ali em Israel. Olha o verso 2. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Desde esse momento, glória a Deus, louvai o Senhor, bendizei o Senhor. Ela exalta a Deus pelos líderes que Deus tinha chamado para conduzir aquela história. Lembramos ali que Baraque era o capitão-mor daquela empreitada. Havia outros cabeças de líderes que conduziam voluntariamente o povo à guerra. Nos versículos 16 e 17, pulando um pouco aqui à frente, você pode perceber também que ela nomeia e até mesmo reprova aqueles que não foram à batalha. Olha só o versículo 16 e 17. Porque ficaram entre os currais para ouvires a flauta? Onde estão as facções de Ruben? Houve discussões, houve divisões entre eles, não participaram da guerra, faltou coragem para os homens de Ruben. Interessante perceber que ela nomeia e ela reprova essas ações de covardia. Lembrando, irmãos, que nós também somos chamados à coragem, a empreitar a nossa vida no serviço do Senhor e não sermos covardes. Quando você vai para Apocalipse 21, versículo 8, o texto diz que de fora ficam, e vai descrever ali uma série de pessoas que ficam de fora, e entre eles os tímidos. Ou, em algumas outras versões,
os covardes. O tímido não é aquela pessoa de compleição psicologicamente retida, como muitos de nós assim o somos. Se você é uma pessoa menos falastrão, ou que fale um pouco menos, né? Você de repente é uma pessoa mais recatada, mais quieta. Não é esse tipo de timidez que a Bíblia se coloca ali, mas é a vergonha de falar do nome do Senhor, é a vergonha de anunciar que você pertence ao Senhor. É essa timidez, é essa covardia que a Bíblia reclama. Eu e você não podemos ser tímidos. Você pode ser tímido no sentido de não ter grande facilidade em falar, mas você tem que ser corajoso no dizer em que você crê. Você precisa ser audacioso para confirmar e para afirmar a sua fé às outras pessoas, mesmo que seja apenas levantando a mão e dizendo eu creio. Não importa o que, não importa quanto, mas anuncie e proclame o seu Senhor. Se você volta para o texto aqui de capítulo 5 de Juízes, versículo 9, você percebe ali, ela revelando o seu coração para os líderes ordenados por Deus. Ela vai dizer no versículo 5, os montes vacilaram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Ela diz ali que os montes aqui não são figuras de montanhas literais ali da geografia, mas a ideia da liderança. Eles vacilaram diante do Senhor, a grandeza de Israel receou diante desse momento. Usando as figuras que lembram então o tempo do êxodo, a saída de Israel lá do passado, Débora começa a proclamar os feitos de Deus e cantar aqui a libertação dada ao seu povo, incluindo a destruição dos seus inimigos. Quando você vai para o Cântico de Moisés, lá em Êxodo 15, ele vai justamente proclamar a destruição do Egito e louvar a Deus. Aqui também no todo do Cântico de Débora, ela louva e glorifica o Senhor, mas canta a destruição dos inimigos de Deus. Ela louva o Senhor por conquistar aqueles propósitos por meio de dispostos líderes, homens corajosos, que em alguma medida se colocaram dispostos. E ela vai dizer também que houve ali ela própria. Olha lá no capítulo 5, versículo 4 a 7, quando ela diz assim, ficaram desertas as aldeias, versículo 4 a 7, voltando, saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Eu quero pular um pouquinho aqui, versículo 7 mesmo, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ou seja, ela reconhece o fato de que Deus a usara. Se você olha no versículo 24, mais à frente um pouquinho, verso 24 ao verso 31, ela vai dizer, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber. Ela vai cantar aqui o fato de que outras mulheres se engajaram, especialmente Jael, mulher de Heber, corajosa. Havia uma aliança entre a casa dos queneus e os cananitas, eles tinham paz. E por isso então Sísera, fugindo do confronto, sabendo que poderia ser morto, ele vai para a casa de Heber e se esconde lá, se acoberta ali e pede água. E a mulher de Heber, ao invés de dar água, dá leite. Quem sabe ele cansado, com o corpo quente, uma alimentação mais gordurosa, ajuda que ele mais rapidamente caia no sono. Era uma estratégia de guerra. Depois de cair no sono, Jael pega uma estaca de madeira, coloca sobre a cabeça daquele homem e com um martelo, uma marreta também de madeira, diz aí no versículo de número 26, o maço dos trabalhadores, com aquela marreta de madeira, ela crava aquela estaca na cabeça daquele homem. Mas aqui você percebe Débora louvando, glorificando o fato de que ela tinha sido também uma participante. Falar da força de Débora, meus irmãos, é falar de uma mulher que fala a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus nos seus lábios, de uma mulher que obedece a palavra de Deus e de uma mulher que propaga essa palavra através do canto. É interessante perceber como que a narrativa parece que é tão automática. Acabou de morrer aqui, já compõe uma poesia ali, ela e Baraque cantam juntos essa poesia. Talvez a poesia tenha saído depois de algum tempo na história,
mas o fato é que ela glorifica a Deus pelos feitos realizados, e esses feitos são cantados. Nós como igreja, nós como povo de Deus, somos chamados também a cantar os feitos de Deus, a proclamar através da canção os feitos de Deus, a glorificar o Senhor com os nossos lábios. Através do seu cântico, Débora aqui dá um testemunho das maneiras tão maravilhosas pelas quais Deus usa homens e mulheres para cumprir o seu projeto. A obra de Deus não acabou ali. A obra de Deus continua caminhando história dentro, história de Israel, chega a época de Jesus Cristo, cumpre, como mencionamos aqui na ceia do Senhor, o seu sacrifício, ela se estende através dos apóstolos, entra na história através dos missionários, e nós estamos aqui. É a nossa vez de ter a palavra de Deus em nossos lábios. É a nossa vez de vivermos essa palavra em obediência. É a nossa vez de cantarmos e de proclamarmos também ao mundo essa palavra de Deus. O plano de Deus envolve pessoas. O plano de Deus envolveu mulheres no passado, e envolve mulheres também hoje no presente. Eu quero deixar essa palavra de um modo bem particular, não só às mulheres da igreja, mas também a elas, incentivando-as, dizendo: irmãs, olhem para Débora, olhem para a coragem dessa mulher, sejam tais quais, de modo que olhar para vocês façam com que pessoas conheçam a Deus, assim como olhar para Débora é olharmos para o Deus da história. Seja tal qual Débora, que tem a palavra de Deus na sua boca, de modo que você não agora receba revelações orais e verbais do Senhor, mas que pela palavra já revelada, e com essa palavra na boca, você possa dizer aquilo que realmente é a vontade de Deus aos outros. E tendo essa palavra, seja obediente a ela. Sendo obediente a ela, proclame, anuncie e cante essa palavra para a glória de Deus.